Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos. Seja a paz do Senhor Jesus sobre a vida de todos vocês. Desejo que vocês estejam bem e que este momento em que aproveitaremos para juntos pensar sobre a palavra de Deus, que o Espírito Santo possa nos ajudar a nos desfazer de outras ocupações da nossa mente e voltar o nosso olhar, nosso pensamento para a palavra de Deus. Hoje nós vamos refletir sobre o assunto que estaremos abordando no momento da escola bíblica do sábado, dia 31 de agosto de 2024. E na oportunidade nós vamos estar abrindo uma nova sequência de assuntos que estaremos pensando sobre eles nos próximos sábados, e os assuntos que nós vamos abordar, eles estarão relacionados à segunda vinda de Jesus. É um assunto muito importante, ele mexe com a nossa imaginação, ele afeta positivamente a nossa fé. É um assunto que nos deixa cheio de perplexidade, porque por mais que nós cremos na promessa que Jesus faz, que a palavra do Senhor, que as Escrituras nos fazem, sempre nos causa alguma expectativa, porque nós não temos a mente suficientemente equipada, preparada para a gente entender as coisas como elas acontecerão. Quer sobre a própria manifestação de Jesus quando ele voltar, no momento da sua volta, quer sobre os acontecimentos que atingirão tudo o que está à nossa volta e a nós mesmos. Por isso, falar sobre a segunda vinda de Jesus é sempre um assunto que nos deixa pensativos. Pois bem, e o tema para a abertura dessa sequência que faremos sobre a vida de Jesus, o tema de abertura que estaremos hoje agora conversando com os irmãos, o fim da história. A segunda vinda de Jesus pressupõe o fim da história. O nosso texto base, Apocalipse, no capítulo 21 e o verso 5. Palavras finais recebidas pelo apóstolo João, declarações finais que ele registrou. E ele disse, ele estava vendo alguém que estava sentado sobre Jerusalém, mas uma Jerusalém diferente daquela Jerusalém que ele conhecia ali na Palestina. E o que ele ouvira sobre aquele que estava, ou daquele que estava assentado sobre um trono,
na Nova Jerusalém, ele ouviu que aquele que estava sentado disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse a João ainda: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Novas todas as coisas é porque as coisas que até então, que até quando o episódio que João visualizou e registrou no capítulo 21 do Apocalipse, até que aquele episódio se efetivar, ou se efetive, então, tudo aquilo que esteve até aquele momento, existindo da forma como existiu até aquele momento, tudo vai ser finalizado. E quem falava com João dizia: faço novas todas as coisas. Pois bem, e o nosso objetivo é levar o estudante da Bíblia a refletir sobre o fim de todas as coisas conhecidas. Eu penso que essa afirmação, por si só, ela nos incomoda profundamente. E infelizmente incomoda tanto que, por não entender a profundidade disso, muitas pessoas preferem não crer, não se dedicar a buscar entendimento sobre isso. Novas todas as coisas conhecidas, ou o fim de todas as coisas conhecidas. Na introdução do nosso roteiro, a gente abre dizendo que a segunda vinda de Jesus Cristo é o evento crido por toda a cristandade e é um tema anunciado no púlpito de todas as igrejas. Com esse evento, ocorrerá o acontecimento final, quando todos os eventos conhecidos e registrados pelos homens experimentarão sua última ocorrência. Quando Cristo aparecer nas nuvens do céu, no alto, todos os eventos conhecidos e registrados na história pelos homens, eles ou elas, todas essas ocorrências, elas se encerrarão ali. Será o fim da medida do tempo, o fim da corrupção do corpo, o fim da velhice, o fim da maldade, o fim do sofrimento, o fim da morte, o fim da história. O que se conhece como história irá se desaparecer. Nunca mais se registrará catástrofes, acidentes, endemias, pandemias, secas, inundações, e podemos acrescentar tudo mais que nós conhecemos que se registra na história. Tempestades amedrontadoras, raios, trovões, iniquidade, sensualidade, tudo terminará. Também toda e qualquer forma de violência e injustiça serão definitivamente extirpadas. O próprio João, um pouco antes, aí nós lemos no capítulo 21, mas no capítulo 7, o mesmo apóstolo João, nos versos 16 e 17, falando do fim de tudo que nós conhecemos e que está registrado na história da humanidade, tudo será ou encontrará o seu fim. João escreve: nunca mais terão fome as pessoas, nunca mais terão sede, nem sol, nem qualquer aflição cairá sobre qualquer pessoa, porque o Cordeiro que está no meio do trono, o
Cordeiro os apacentará e lhe servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará dos olhos de todas as pessoas todas as lágrimas. Fim da história. Pense, e eu proponho que todos nós pensemos, toda a realidade que nós conhecemos e que fazem parte ou que faça parte da vida das pessoas, tudo vai ser mudado. Tudo vai ser destruído, finalizado. A vinda de Jesus, ela servirá para uma virada de chave, para uma virada de visão, uma virada de realidade, uma virada considerando tudo que existe e que nos causa perigo, por mais belas que sejam tantas coisas, mas que nos causam perigo, que nos oferecem riscos, todas estas coisas serão finalizadas. Muito bem, na reflexão 1, a gente vai dizer que em um de nossos encontros para estudos bíblicos, nós instruímos os estudantes da Bíblia sobre o fato de que Jesus é o personagem principal da Bíblia. Presta atenção. A Bíblia, ela gira tudo em torno da pessoa de Jesus. E para confirmação dessa verdade, a gente, quando reúne grupos de estudo, nós lemos alguns textos das Escrituras que apontam exatamente para isso. A verdade bíblica aponta para isso. Jesus está em todas as páginas, em todos os eventos que a Bíblia registra. Tanto no sentido da origem de todas as coisas, quanto no sentido da manutenção delas, e também no sentido de, no futuro, a finalização daquilo que nos cerca e a restauração de tudo que foi criado. A verdade bíblica aponta, então, exatamente para a pessoa de Jesus como Senhor da história. Lá nos registros feitos por Moisés, por exemplo, no livro do Gênesis, bem no início desse livro, está registrado o ato único da criação. Deus foi o autor de tudo. Em sua inspiração, Paulo diz que Jesus Cristo participou de todo ato criador. Portanto, Ele é o Deus Criador. Ele é o Senhor de toda a criação. Por Ele e com Ele, a vida teve sua origem. Jesus é a origem da história. Ele é a origem da vida em seu estado perfeito. Ele se manteve Senhor de tudo, mesmo sobre a história que o homem abriu pelo pecado. Veja só, o que a gente está afirmando é que a Bíblia diz que Jesus é Senhor da criação. Por intermédio dele foram criadas todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas. Ele é o Senhor da história, mesmo depois que o pecado entrou no mundo e maculou e feriu a perfeição da criação. Jesus não perdeu o seu posto de Senhor de tudo. Aos Colossenses, no capítulo 1, versos 16 e 17, a gente lê Paulo falando de Jesus, dizendo que Ele é antes de todas as coisas. Olha, presta atenção. Ele é antes de todas as coisas. Então, antes que qualquer coisa existisse, Jesus já era. Ele já existia. Agora veja só. E todas as coisas subsistem por Ele. Ele é antes de todas as coisas. Ele criou todas as coisas. E todas as coisas subsistem por Ele. Apesar da maculação do pecado, como dissemos,
Jesus não deixou de ser Senhor sobre tudo. E Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é inclusive Senhor da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. É isso, Jesus é Senhor de todas as coisas. Em relação à igreja, Ele é o primaz, Ele tem a preeminência, Ele está na vanguarda, Ele é o cabeça, Ele está à frente, Ele está acima, Ele tem o controle de todas as coisas. Parece, quando a gente olha para um mundo tão tenebroso, tão cruel, tão difícil de compreender, o mundo tão belo, mas que se transformou num lugar tão perigoso para a vida, isso dá a impressão de que Deus deixou de ser dominador de todas as coisas, mas Ele, Jesus, e por Ele, Paulo diz, subsistem todas as coisas. Tudo bem, Jesus é o Senhor da criação, Jesus é o Senhor de tudo que está criado. A ordem da criação permanece, corrompida na sua essência, mas o ciclo permanece, a natureza permanece. A criação não perdeu a sua essência. Os animais continuam povoando a terra. A vegetação, os rios, o vento, as estações, tudo está como o Senhor criou. Claro, deturpada, alterada, maculada pelo pecado. Mas Jesus é Senhor sobre tudo. E da mesma forma, na sequência 1 a gente vai dizer que da mesma forma em que Jesus é a origem de tudo quanto foi criado, mesmo com todo o caos que se abateu sobre a criação com a entrada do pecado, Ele se manteve Senhor de tudo. Estamos reafirmando isso. Como Ele é a origem de tudo que foi criado, Ele mesmo será o restaurador de tudo. É muito bonito isso. É muito confortante isso. Jesus criou. O inimigo provocou a entrada do pecado no mundo e maculou a criação. Mas Jesus não deixou de ser Senhor. Ele acabou como vencedor sobre o inimigo. E Ele vai restaurar todas as coisas. Com sua segunda vinda, Jesus porá fim a todo engano, a todo sofrimento e toda a miséria causadas pelo pecado. E tempos mais tarde, depois que Ele aparecer na sua segunda vinda, depois da segunda ressurreição, Ele dará fim de forma definitiva e para sempre. Ele vai destruir todo o mal e vai destruir também o autor do mal. Nesse tempo, Ele restabelecerá toda a criação e se assentará como Senhor e Rei sobre tudo. Portanto, no pecado teve origem a nefasta história do sofrimento, mas em Jesus Cristo, essa história se encerrará, porque Jesus a encerrará na sua segunda vinda, e Ele mesmo restabelecerá a vida conforme Ele planejou e criou lá no princípio. Não está no roteiro, mas pensando sobre o que está aí colocado, a gente lembra aquele sonho do capítulo 2 do profeta Daniel, de Nabucodonosor, o sonho que o profeta fez o rei se lembrar qual era o sonho e também lhe deu o seu significado, o que é que se representava aquele sonho. E aquele sonho do capítulo 2 do profeta Daniel apontava para forças, reinos que seriam estabelecidos já a partir daquele momento com o reinado da Babilônia, o rei Nabucodonosor, e depois outros reinos seriam estabelecidos ao longo do tempo, até que
uma pedra sem mão seria cortada da rocha, da montanha, e atingiria aquela estátua que o Nabucodonosor viu no sonho, cuja estátua representava os reinos do mundo. E aquela pedra, ela esmiuçaria, ela destruiria por inteiro, por completo, aquela estátua que representava todos os reinos que havia vivido até o momento do corte daquela pedra. E aquela pedra era Cristo. Era uma referência à segunda vinda de Jesus. Aliás, no próprio livro do profeta Daniel, no capítulo 7, aí já o próprio Daniel teve uma visão, que nós já estudamos isso pouco tempo atrás. E ele vê aqueles animais representando reinos que viria. Até que, passado o último reino, Daniel vai dizer que veio um ancião de dias e se assentou, estabeleceu o seu reino, e o seu reino não terá fim. No caso da palavra de previsão do profeta Daniel, diz assim, que o teu reino não, que o seu reino, o reino daquele ancião de dias, ele não teria fim. É isso. O pecado maculou tudo, mas com a sua segunda vinda, Jesus vai iniciar o processo de restabelecimento de toda a criação, e ele se assentará como rei sobre o seu reino, que será um reino eterno. Quando Paulo fala da ressurreição, escrevendo aos irmãos de Corinto, no capítulo 15, e nos versos 26 e 27, fazendo ali o seu comentário sobre a morte, Paulo escreveu assim: o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. A gente olha para o mundo e parece que o mundo está em descontrole, mas não está em descontrole. O mundo está vivendo um grande estado de miserabilidade, mas Jesus está no controle. E quando ele vier, a história que nós estamos cansados dela, afetados negativamente por ela, essa história vai ter o seu fim definitivamente. Cristo vai implantar o seu reino, e então tudo o que nós conhecemos hoje, tudo aquilo que nós temos, até as coisas boas que nós julgamos boas, e de fato existem muitas coisas boas que nos cercam, todas estas coisas, elas serão aniquiladas, destruídas, porque a gente leu na revelação dada a João, o Senhor dizendo a ele, o próprio Cristo dizendo a ele: eu farei novas todas as coisas, eu vou renovar, vou restaurar tudo o que foi danificado. Na reflexão 2, a gente vai afirmar que o fim não deve tardar. E a gente coloca aí o fim em maiúsculas, exatamente para chamar a atenção. O fim aqui que não deve tardar não é um fim qualquer. Não é o fim de uma tempestade, um fim de um ciclo, um fim de uma estação, um fim de um período, o fim de uma vida que é ceifada pela morte, enfim. O fim que não deve tardar, que colocamos em maiúsculas, é o fim total de tudo que nós conhecemos como fato, como história, como realidade que nos cerca. O fim de tudo isso está muito perto. O apóstolo Pedro referiu-se a esse fim nos seguintes termos: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Está isso registrado no capítulo 4, verso 7 da primeira carta do apóstolo Pedro. E pelo profeta Ezequiel, aliás, irmãos, o profeta Ezequiel
ele se refere a Israel, particularmente a Judá, em algumas ocorrências nos seus oráculos, nas suas revelações, nas suas profecias. E pelo profeta Ezequiel, o próprio Deus fala sobre esse fato, quer dizer, o fim, como um acontecimento demasiadamente tremendo e avassalador. Ainda pelos dizeres do profeta, o fim será um acontecimento assustador e cabal. E a gente propõe que cada um pense: tudo o que vemos, sentimos, percebemos e experimentamos em nosso viver como coisas normais. É normal viver como vivemos, sentir como sentimos, experimentar como experimentamos, sofrer como sofremos, chorar como choramos, sorrir como sorrimos, enfim, todo esse sistema que nós conhecemos, tudo isso terá fim. No profeta Ezequiel, capítulo 7, e os 7 primeiros versos desse capítulo, há uma insistente afirmação, declaração, revelação dada por Deus ao profeta que escreveu. Ele disse: depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: e tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Em princípio, essa palavra ela tem como destinatário o reino de Judá. Ezequiel, o profeta, está falando sobre os filhos de Judá, a terra de Judá, o reino de Judá. Mas essas palavras, esses apontamentos, eles fazem referência não somente à questão relacionadas intimamente ao reino de Judá, mas ele fala também de forma mais abrangente, mais geral. É como no Apocalipse, por exemplo, nós temos no Apocalipse, João foi orientado a escrever e ele escreveu cartas para 7 igrejas da Ásia. Mas aquelas cartas, embora tendo sido escritas para aquelas igrejas, refletindo situações específicas e pontuais de cada uma daquelas igrejas, todas aquelas afirmações, ela teria a abrangência muito além do tempo e dos muros daquelas igrejas. Até hoje, aquilo que está escrito é de interesse, porque diz respeito à realidade da vida da igreja desde aquela época, e até agora, e até quando Jesus voltar. Então, da mesma forma que, embora o destinatário primeiro do que o profeta Ezequiel está dizendo era o povo de Israel, particularmente o reino de Judá, porque o reino do norte, a essa altura, já havia sido destruído pelos assírios. Então, tem Judá ainda, na parte sul da Palestina, e o profeta fala específica e pontualmente para aquele reino. Mas os dizeres vai além, repito, dos limites geográficos e da realidade sociopolítica do reino de Judá. É o que está aí escrito, por exemplo, no final do verso 2. O fim vem sobre os 4 cantos da terra. Então é geral, não é simplesmente o reino de Judá. É uma referência de algo que vai acontecer no mundo todo. E desde já, só para registrar, quando fala 4 cantos da terra, é uma expressão que vai nos lembrar que é no mundo todo. É uma catástrofe, falando do fim, é uma ocorrência global, planetária. 4 cantos não está a dizer que a Terra é plana e tem 4 cantos aí pontuais, fixos, geográficos. Não. 4 cantos. O mundo inteiro. Agora vem o fim sobre ti, continua dizendo o profeta, sob inspiração de Deus. Porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. O juízo de Deus
o juízo de Deus, que vai dar destino a todo o mal que cerca a humanidade desde Adão e até aquele tempo quando Jesus voltar. E não te poupará o meu olho, disse Deus, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos. Quer dizer, aquilo que você fez, você vai receber o resultado. É um tipo de lei da plantação e da colheita. Porei sobre ti os teus caminhos, quer dizer, o que você plantou, o que o mundo plantou, vai colher. E as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Olha só, soberano, o Senhor Jesus, soberano sobre os povos. Assim diz o Senhor Jeová, um mal, eis que um só mal vem. E ele está falando do mal como a ira de Deus para a destruição de toda a impiedade. Vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem. E no verso 7 ele encerra naquele sentido global e geral, e não simplesmente ajudar, como falamos. Vem a tua sentença, ó habitante da terra, todos os habitantes da terra. Vem o tempo, chegado é o dia da turbação, e não da alegria sobre os montes. É isso, o fim de todas as coisas, o fim de tudo que vemos, sentimos, percebemos, experimentamos em nosso viver como coisas normais. Nós não conhecemos outra realidade. Todas estas coisas serão destruídas. É isso que a gente leu aí pelo profeta, fala de Deus pelo profeta Ezequiel. Na sequência 2, em um momento de afetiva ligação dos judeus com a estrutura do templo, a começar pela beleza simétrica com que as pedras do edifício estavam sobrepostas, formando a pujante edificação. Jesus olha para aqueles admiradores daquela construção magnífica de fato, mas ele declara com contundência: toda essa beleza irá ruir, irá se desfazer no fim. Lucas registrou esse diálogo de Jesus com os seus discípulos com as seguintes palavras, capítulo 21, versos 5, 6 e 7. E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a estas coisas que vedes, Jesus dizia, virão dias em que se não deixará pedra sobre pedra, que não seja derribada. E então eles, incomodados, perguntaram: mestre, quando serão, pois, estas coisas? Muito bem, para a gente aqui pensar, quando Jesus fala daquele magnífico templo que seria destruído, e toda aquela beleza, e todas aquelas dádivas do templo, e tudo como estava ornamentado e tudo mais, a realidade, enfim, que cercava o grande templo de Jerusalém, o templo construído por Salomão e depois recuperado em face de invasões que a cidade sofreu, o templo sofreu. Aquilo era bonito demais para pensar em ser destruído. Aquilo era perfeito demais, embora a situação em que os próprios judeus estavam vivendo, mas o que estava à volta deles era coisa de grande estima para eles. E Jesus diz para eles: olha, tudo isso vai ser desfeito. Jesus não estava falando de uma destruição pela destruição, mas Jesus estava falando da destruição que em seu lugar haveria de se levantar coisas muito melhores. Essa era a ideia que Jesus queria passar, certamente. Coisas perfeitas, melhores. E foi isso que Jesus revela a João no Apocalipse, quando João vê a cidade de Jerusalém, os muros, as edificações, o templo. Aliás, o templo João não viu, porque na cidade não tem templo, porque Deus reúne as pessoas ao redor de si. Mas toda a opulência da cidade,
que João vê no Apocalipse não se compara aos grandes registros, aos grandes edifícios, às grandes obras, aos grandes fatos que cercavam todos os moradores de Jerusalém e de toda a Palestina. Ok, na reflexão 3, para a gente terminar, Pedro tinha em mente a certeza de que tudo o que há seria totalmente dissipado. Ao exortar a igreja sobre os cuidados da vida e da fé, Pedro propõe que a igreja reflita: que pessoas somos como servos agora? O que é que nós estamos esperando? Nós estamos investindo em quê? Todas essas coisas vão perecer. Capítulo 3 da segunda carta e o verso 11. Tudo isso que está à nossa volta vai passar. Tudo isso. E que pessoas convém que sejamos em santo trato, em fé, em piedade, aguardando e apressando-nos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? É isso. Nós não temos ideia, mas a vinda de Jesus será o fim da história. Mas o fim, não como disse no princípio, um fim qualquer. Tudo que existe hoje, que está nas nossas mãos, que está diante dos nossos olhos, que está ao nosso redor, coisas ruins e coisas boas que nós enxergamos com os nossos olhos hoje, tudo isso vai terminar quando Jesus aparecer nas nuvens do céu. O fim vem, sim, o fim vem. E depois que esse fim vier, nunca mais se falará em fim outra vez. É a expressão final, é o anúncio final da palavra fim. Nunca mais conheceremos o fim, porque haveremos de viver plena, bem e eternamente. Deus nos abençoe e nos faça entender que Jesus vem e com Ele o fim absoluto de tudo o que nós conhecemos hoje, ainda que sejam coisas boas ao nosso olhar de hoje, mas tudo será extirpado, eliminado, destruído, e Deus fará, o Senhor Jesus fará novas todas as coisas. Que nós possamos ver tudo isso renovado pelas mãos do Senhor. Ele nos abençoe. Amém.